Mateus 3, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelos profetas Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha em sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque vos digo que mesmo destas pedras Deus poderá suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Amém? Esse é um texto da pregação de João, que traz muito sentido da centralidade da profecia de Isaías 40. Então a gente vai ver lá: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo as suas veredas. E quando a gente vê Isaías 40, a gente vê um panorama de orientação sobre algo que viria sobre Jesus, né? Um caminho que seria endireitado, as árvores que não frutificam seriam cortadas e lançadas no fogo. Então a glória desse mundo, ela é como a erva do campo, que o vento do Espírito sopra e leva para longe, e ela deixa de existir. E por aí vai, ele finaliza a profecia dizendo que os jovens se cansarão, se fadigarão, né? E quando a gente vê essa profecia, que há 2000 anos atrás, existia um povo que estava exilado no deserto, lidando com aquela condição dos seus próprios pecados, da má formação da sua identidade, mas havia uma promessa da vinda do Messias. Então João chama o povo a se corrigir e se arrepender, e diz: olha, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado, o reino de Deus é chegado. Nisso, muitos se achegaram ali para se batizar, porque era um discurso que atraía as pessoas. Então as pessoas eram atraídas pela pregação de João. Arrependei-vos. Quem é esse homem com essas vestes, com essa maneira de falar, que está falando sobre arrependimento? Então havia um questionamento no coração das pessoas sobre essa realidade, e elas iam ver. Ele estava lá no Jordão, as pessoas chegavam, ele pregava, as pessoas eram batizadas, e em muitos momentos perguntavam: será que ele é o Messias? Será que ele é o Messias aguardado? Tanto a gente espera, tanto pela eloquência de João, não pelas vestes, mas mais pela maneira dele pregar e pela sua firmeza e autoridade. As pessoas começaram a se questionar se ele realmente era o Messias. E ele prontamente dizia: não, vai vir alguém que é maior do que eu. Alguém que eu não sou digno de calçar as suas sandálias. Mas ao mesmo tempo existiam dois tipos de líderes religiosos naquele período, que eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus era aquele povo mais elitizado, aquele povo aristocrata, né? Que a gente sabe que tem uma relação mais política com as pessoas. Ele não se relaciona com todo mundo. Então ele se relaciona com pessoas específicas. E os fariseus é aquele empresário mais de classe média, que se relaciona com as pessoas, com o povo, que lidar com funcionário ali no dia a dia, que não tem problema de comer feijão com farinha, né?
é aquela pessoa que está lidando mais com se relaciona e tem um poder mais de influência sobre as pessoas. Então eles decidiram unir forças. Vamos nos unir, porque tem essa pessoa aí pregando, a gente precisa ver quem que está falando sobre arrependimento. Só que os saduceus era aquele tipo de pessoa que eram céticos das questões mais místicas da coisa, né? Tanto a ressurreição, como as questões espirituais, eles eram mais místicos, eles acreditavam apenas na Torá, apenas no que a lei declarava sobre o Messias. Então aquilo não condizia ao padrão do que eles criam. E ao mesmo tempo os fariseus, né, que eram extremamente legalistas, criam de uma maneira, criam na ressurreição, criam em alguns aspectos, mas eles não iam mudar a perspectiva daquilo que eles estavam vivendo em função de um propósito que eles desconheciam, não tinham controle das coisas. Então eles uniram forças e decidiram ir ver que pregação é essa. E aí quando eles chegam diante de João simplesmente chama eles de raça de víboras. Por que vocês estão fugindo tanto do juízo do Senhor? Como foi que vocês aprenderam a fugir do juízo do Senhor? Né? E isso nos faz pensar sobre algumas coisas aí. Porque aí logo em seguida ele diz, olha, essas pedras que estão aqui diante de vocês, Deus pode suscitar filhos daqui de Abraão dessas pedras. Então não se garantam por isso, não se garantam pela sua genealogia, não se garantam por uma herança genealógica, porque o propósito de Deus é muito maior do que isso. E aí, nesse processo do confronto de João, existe uma perspectiva também mais à frente, eu estou fazendo um panorama para a gente entender bem o contexto, um processo mais à frente que eu não li, do capítulo 3, que foi o batismo do próprio Jesus, que ao mesmo tempo que o próprio João pregava e falava da vinda desse Cristo que viria, desse Messias que viria, ele não tinha dimensão de como esse Cristo viria, nos aspectos físicos, né? Porque num tempo onde a influência da aparência é tão grande, onde aquilo que aparenta, se você aparenta ser uma pessoa religiosa, você se veste como uma pessoa religiosa. Você tem status de uma pessoa religiosa. Ou seja, os saduceus, eles tinham status de uma pessoa religiosa, eles ocupavam os cargos maiores no sinédrio. E os fariseus não ocupavam, mas eles tinham um poder maior até de influência do que os próprios saduceus. Então, por quê? Porque eles tinham esse acesso ao povo, então eles tinham um poder de influência maior, um poder de persuasão, de manipulação maior. Então, a manipulação através dos fariseus, com o poder dos saduceus unidos, é um prato cheio, né? Então, a gente vê esse movimento. E aí, quando João se depara com essa realidade de Cristo pedindo para ser batizado, ele, você está me pedindo para ser batizado? Como assim? Ok, mas como assim? Você que deveria me batizar, né? Então, há uma realidade do confronto do próprio coração de João, da própria realidade que o povo estava ali, e eles tiveram aquela experiência do Espírito vir sobre Jesus e dizer, esse é o meu filho amado. Então, eu quero trabalhar dentro disso com vocês. Quando João fala sobre as pedras que estavam ali no Rio Jordão, nos lembra de um texto de Josué 4, quando eles atravessam a pés enxutos o Rio Jordão para a Terra Prometida, já a segunda geração do povo de Israel. Então, nesse processo, ele estabelece as pedras como um memorial de que eles, de fato, atravessaram a pés enxutos ali no deserto, para a promessa de Deus. E assim o batismo tem um pouco dessa representação ali no Jordão para o povo de Israel, que foram batizados ali, porque eles precisavam passar novamente pelo Rio Jordão. Então esse processo de passagem é importante na história do povo de Israel. Então primeiro aqui a gente tem uma realidade introdutória do contexto histórico, onde a gente tem pessoas se achegando a essa nova realidade do evangelho que estava se abrindo nesse momento. Depois a gente tem líderes religiosos ao mesmo tempo ali, tentando impor a sua influência naquela realidade. E a gente tem, por último, a primeira apresentação de Cristo como o Messias, Jesus como o Messias aguardado ali, só que de uma forma diferente do que se esperava. Então, o ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é que, no contexto da pregação de João Batista, nós temos duas coisas. Primeiro, quais são
as tais frutos de arrependimento, que a gente vai trabalhar hoje, e como estamos compreendendo essa realidade de se arrepender em nossos dias. A gente tem vindo numa série de pregações sobre isso, iniciando com Maurício, né? E nós temos falado sobre a tristeza segundo este mundo e a tristeza segundo Deus. E o que é que a Bíblia fala sobre isso, né? Nós entendemos que a tristeza segundo este mundo é aquela coisa de estar fazendo uma coisa nas escuras e não quer que ninguém descubra para a gente não ser exposto. E a tristeza segundo Deus é aquela que a gente tem a consciência daquilo que a gente está fazendo nas escuras não condiz com as Escrituras e muito menos com o que o Senhor deseja estabelecer e o quanto a gente está ferindo a santidade de Deus e até mesmo em muitos momentos prejudicando o corpo, porque nós somos um corpo e nós temos essa consciência. Então ouvimos falar sobre essa tristeza e nos restringimos às nossas emoções. Como isso pode acontecer? Quando nós condicionamos essa realidade espiritual aos nossos sentimentos, a maneira como eu sinto as coisas. E não tem a ver com a maneira como eu senti, mas como a palavra revela para nós. Então, João é muito claro com os saduceus e os fariseus nesse sentido. Então, a primeira coisa é, como eles aprenderam sobre fugir da ira de Deus dos últimos dias, né? Então, o que significa isso? A ira de Deus dos últimos dias é o julgamento de Deus sobre a impiedade. Não é sobre pessoas, mas sobre a impiedade. Isso é importante a gente entender, porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, se nele não há treva alguma, Deus vai julgar a impiedade. Então, se as pessoas se subjugam, se colocam embaixo da impiedade, elas vão ser julgadas pela impiedade, né? Então, depois ele faz, produzir frutos dignos de arrependimento. Essa palavra dignos vem do grego axos, que significa merecedor, comparável ou adequado. Então, nesse contexto, o que é que ele quer dizer? Ele quer dizer, olha, busque se tornar um merecedor através da sua mudança de mente. Esse arrependimento tem falando sobre metanoia. Não é um arrependimento nível remorso das nossas emoções, mas fala de uma mudança de mente. E essa mudança de mente tem um paralelo com Romanos 12. Quando a gente lê, né? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, não nos conformando com esse mundo, mas tendo a nossa mente o quê? Renovada. Então fala de uma mudança de mente, que vai afetar a nossa visão, os nossos pensamentos, as nossas ações. Então essa é uma revelação que as Escrituras traz sobre essa realidade espiritual. Uma outra coisa que nós mencionamos, a genealogia e as suas tradições não eram garantia para nada. Então elas não poderiam servir. Olha algo interessante que tem na história. Os fariseus, eles se garantiam muito no sentido de usar as Escrituras Sagradas para reforçarem a sua tradição. Mas não a tradição para dizer, não, eu sirvo as Escrituras Sagradas. Mas era o contrário. Então, essa é uma movimentação legalista. Eles pegam o que está escrito e dizem, olha, a minha tradição é isso, porque, entendeu? Então, é uma realidade de ostentação. É a mesma coisa de eu ter dinheiro e eu estou mostrando que eu tenho dinheiro porque eu trabalhei para aquele dinheiro. Entende? Então, eles viviam essa realidade, onde a mente deles ficou cauterizada, ou seja, uma árvore que não produz fruto. Por isso que ele diz, olha, a árvore que não produz fruto, ela precisa ou frutifica ou ela precisa ser arrancada. Que eles agiam, viam e conduziam as suas vidas do jeito que eles julgavam ser por direcionamento das suas tradições. Então, João declara ainda no versículo 11, que na verdade ele batizava com água para esse arrependimento, para que as pessoas voltassem o caminho. Não é que elas eram infrutíferas, mas é porque elas não frutificavam. Era uma escolha não frutificar. Era uma escolha não sujeitar aquilo que o Senhor estava falando naqueles dias, né? Então, esse processo de, na verdade, ele batizava com água para o arrependimento. Esse arrependimento aqui tem o mesmo sentido do versículo 8. O mesmo sentido da metanoia. Mas qual é a questão aqui? Aqui traz um sentido prático, porque o batismo, ele diz, olha, eu creio que esse descer as águas aqui é para que eu não cometa mais as mesmas coisas de antes, da mesma maneira.
Então, o sentido prático aqui é: eu estou descendo as águas para uma mudança na minha vida, de dentro para fora. Não é apenas o batizar, descer as águas, mergulhar, mas fala de uma realidade. Eu estou descendo para subir em uma nova realidade de vida. Então, tudo que eu vou fazer, todos os dias da minha vida, eu vou fazer esse batismo ser memorado na minha vida. Esse batismo ser vivo todos os dias. E isso é extremamente importante. Então, é o sentido da vida prático que nós entendemos que morremos para a vida eterna. Né? E o outro ponto que João diz, nesse mesmo versículo 11, ele diz, ele menciona que ele mesmo não era capaz de calçar ao menos as sandálias dos pés. Quando nós calçamos sandálias é para determinar como a gente vai caminhar, né? Quando a gente calça um sapato apertado, a gente caminha meio... Né? Quando a gente calça um sapato mais confortável, a gente caminha com mais confiança, porque a gente sabe que a gente está pisando de maneira correta. E quando ele fala isso em relação a Jesus, o que é que a gente pensa? A gente pensa, nossa, o caminho dele é tão mais alto que o meu, que eu não tenho como determinar como ele vai caminhar. Eu não tenho como determinar como vai ser esse caminho, porque eu vou ter que me sujeitar a esse caminho, que é muito mais excelente do que o que eu acredito ser. Então, é compreender de que nossa incapacidade em determinar os nossos próprios caminhos diante de um caminho que é mais excelente. A gente precisa compreender essa realidade como algo para os nossos dias. Com base nessa compreensão, a gente começa a pensar sobre essa pregação, entendendo quais são esses frutos de arrependimento, frutos dignos, né? Frutos de mérito, não um mérito da meritocracia desse mundo, mas um mérito de uma realidade celestial. Então, a mensagem de arrependimento desse texto de Mateus é quando olhamos para João como profeta que nos chacoalha por essa palavra profética de arrependimento, e nós começamos a sujeitar os nossos corações. Por exemplo, quando a gente faz uma oração aqui, a gente entende de que essa oração precisa nos reposicionar em um lugar de arrependimento, um lugar de fato, vasculhar o nosso interior para discernirmos claramente locais onde o Espírito precisa acessar no nosso coração. Então, quais seriam esses frutos de arrependimento para nós esses dias? Eu separei 2, né? E dentro desses 2, para mais 2, eu entendo que são 4 frutos de arrependimento. O primeiro é a confissão de pecados, que nos aponta para a realidade do batismo, que a gente vai olhar aqui. Coloca para mim aqui, Ló. É 1 João, capítulo 1, 8 e 9, por favor. Ele diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós entendemos que Cristo é a luz que ilumina os homens, e nós nos sujeitamos à luz de Cristo, nós temos a confiança e o perdão dos pecados. A confiança para expor e a confiança de que somos perdoados por Ele. Antes mesmo da gente expor. Antes mesmo de falarmos, Ele já nos perdoou, porque um sangue já foi derramado na cruz. Mas nós temos a confiança de confessar os nossos pecados. E não necessitamos dos rituais externos, de ter uma boa aparência, de fazer coisas para que aconteça. Apenas necessitamos buscar caminhar na sua luz. Esse é o processo do batismo. Não nós nos batizamos e, como você lembra como foi o seu batismo? O que é que você estava usando naquele dia? Como as coisas aconteceram? Qual foi o sentimento que você teve quando você desceu as águas? Sabe, são elementos tão importantes que nos faz ser detalhistas e manter a nossa memória ativa sobre o sacrifício de Cristo e sobre a vida diante dele. E em muitos de nós, a gente acabou normalizando e revitalizando essa questão do pecado. E o que é revitalizar? É só atualizar, né? Deu F5 e o pecado se atualizou e você continua no mesmo pecado. Virou um ciclo vicioso. E o que o outro termo que eu escrevi até aqui? Relativizar.
Ela diz, não, depende da situação. Depende de como, depende. Não, pecado é pecado. Não tem relatividade. E se a gente pensa assim, a gente entende que o batismo é algo real. Não é apenas um mergulhar num tanque, como esse que eu estou em cima. Ou numa praia, ou num rio. Porque os homens fazem lagos para se batizar. Mas quem nos batiza é o Senhor, é Jesus. Não é o pastor que mergulha a gente. Não é o evangelista. Não é o irmão que nos batizou numa missão. Mas é Cristo. Se nós compreendemos isso, quando levantamos, subimos as águas, nós entendemos, nossa, eu sou outra pessoa. Minha vida mudou completamente naquele dia. E como é que a gente está lembrando disso? Então, declaramos ali que morremos para o governo do espírito dessa era. O espírito dessa era não para de trabalhar. Mas o quanto a gente está compreendendo o governo do Espírito, o Espírito Santo de Deus. Essa é a realidade do batismo mesmo, né, que nós estamos falando. E isso fala do fruto da confissão de pecados. De fato, eu compreendo que eu preciso manter essa realidade ativa na minha vida, de confessar os pecados, de expor as minhas limitações, sem medo de me expor, sem medo de dizer aquilo que me ofende. Né? Porque isso é uma ofensa, né? Quando você erra e esconde, porque você está ofendido com aquilo e você não quer expor aquilo de uma maneira errada, vamos dizer assim. A outra realidade dentro dessa realidade da confissão de pecados é sermos batizados no corpo. Quando somos batizados no corpo, agora Cristo, entendemos, Cristo nos deu o batismo do corpo, nos chamando de igreja. Nós somos parte do seu corpo, nós estamos desgarrados dele. E onde a luz dele brilha mais é no corpo, onde de fato a gente vai validar esse batismo, nas águas. Quando nós compreendemos que o meu irmão é membro desse corpo, e Deus deu autoridade a ele para ser meu ouvinte, orar por mim, ser um intercessor na minha vida, e me manter fortalecido como membro desse corpo. Eu estava muito refletindo nesses dias sobre como nós temos nos comprometido com essa realidade do corpo. Nós temos refletido muito sobre isso aqui. Porque diante de uma realidade onde não nos comprometemos com o corpo, naturalmente nós vamos pecar, irmãos. Os nossos irmãos vão pecar também, porque eles não estão sendo fortalecidos no corpo. O batismo deles não está sendo diariamente validado, porque nós não estamos desenvolvendo essa realidade da comunhão dos santos. Então isso está muito atrelado à nossa vida, como um todo. Enquanto a gente tentar caminhar sozinho nos nossos processos, a gente vai se deparar com a frieza espiritual. E a frieza espiritual é que nos tira desse lugar de sempre lembrar de que devemos confessar os nossos pecados. Não é apenas falar sobre eles. O falar é a última coisa. Você pode falar aqui e nada mudar. O falar é a última coisa. Mas quando você é batizado na realidade do corpo de Cristo, esse falar tem outro sentido. Enquanto muitas realidades estão esvaziadas do sentido real, do que é viver o batismo nas águas e o batismo no corpo de Cristo, irmão, nós precisamos voltar a buscar essa restauração desse sentido na nossa vida. Porque em muitos momentos até existem pecados que a gente não consegue identificar porque a gente está longe do corpo. O corpo faz parte disso, né? De fato, ó fulaninho, isso aqui, essa linha torta na sua vida, ó. Você, poxa, eu nunca tinha visto isso. Ter a humildade de dizer, poxa, irmã, realmente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Obrigado, porque você foi usado por Deus para me mostrar. Nós somos muito independentes, irmãos. Chega de independência. Precisamos depender do Senhor e uns dos outros. Amém? Então, Cristo é o sacrifício vivo, o pão vivo que desceu do céu, cujo os nossos pés precisam caminhar. E um detalhe importante sobre esse lugar de independência é que Jesus confiava no Espírito e não no seu próprio convencimento. Então, quando a gente abre aí em Gálatas 5, a gente vê que nós precisamos nos sujeitar ao governo do Espírito. O governo do Espírito é que vai trazer sentido para essa realidade. Enquanto ficamos aí nas nossas crises de paternidade com Deus, nessa ausência de estabelecer a confiança nele, nós vamos nos debater em si mesmos.
lidando com as nossas emoções, pensando, é porque eu não senti, é porque eu não percebi, é porque não tem a ver com você, nem com o que você sente, mas tem a ver com a palavra. A palavra, ela é real e verdadeira, ela que alinha os nossos corações, e as nossas emoções vão sendo alinhadas nesse processo. Então vamos ler aqui em Gálatas 5, do 16, diz, olha, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ele diz, andem no espírito, que você não vai viver condicionado às obras da carne. Se sujeitem ao governo do espírito, que tudo se resolve. Não fique buscando soluções externas, como antes se fazia, porque Cristo já fez o sacrifício e nos deu o espírito para que isso acontecesse. Então a gente não precisa buscar, a gente precisa apenas se sujeitar ao governo do Espírito. A gente não precisa ficar se acabando para tentar fazer coisas, servir em coisas, viver no ativismo para tentar condicionar a nossa vida a uma realidade espiritual. É só apenas sujeitar os nossos corações ao Espírito. E ele diz, porque aí vem o meu versus, né? É igual a um ringue, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles são opostos um ao outro. Então não dá para eu flertar com as coisas desse mundo e me relacionar com o Espírito. Não tem como. Cristo não cabe nesse lugar. Ou eu me estabeleço em uma realidade e vivo uma vida sacrificial mesmo, mortificando a minha carne, matando os meus desejos, ou eu vou viver em cima do muro e não vou chegar a lugar algum. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são, aí ele fala as obras da carne, todas, que a gente já lê, pode ler aí. E depois no 22 ele diz, mas o fruto do Espírito é, e aí ele vai narrando as virtudes, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, quando nós somos governados pelo Espírito, nós temos o que eu chamo em matemática, a gente estuda um assunto chamado geratriz. Eu estou quase expert em matemática agora, mentira. Existe frutos, sementes e força. O fruto declara o quê? Que de fato você está desenvolvendo virtudes. As sementes são as virtudes. E a força é aquilo que você expressa na sua vida. Então, essas três coisas são elementos que vão se acendendo na sua vida. Você tem semente para alimentar, você tem fruto para alimentar e você tem força para expressar. Então, esses são três elementos que vão fazer parte dos nossos dias. Ter esse tripé, quando nós nos sujeitamos ao governo do Espírito. Então, dentro dessa realidade, nós precisamos compreender isso e nos sujeitarmos. E o segundo fruto é o fruto da reconciliação, que está ligado ao ministério da reconciliação, que Paulo fala em 2 Coríntios 5, de 11 a 21. Então ali, depois vocês podem ler com mais calma, ali a gente vê que o fruto da reconciliação, primeiro, a gente tem a realidade do povo de Coríntios, pessoas bem instruídas, eloquentes, que se reuniam como igreja, mas legalistas, equivocados na sua doutrina. A gente vê uma realidade de uma igreja que estava ali meio que se perdendo no processo. Aí Paulo vai e escreve 2 cartas para eles. E aí nesse processo da segunda carta, que é o capítulo que eu quero trabalhar com os irmãos, é que primeiro ele, no versículo 11, ele ressalta a importância do temor ao Senhor. Importante temer ao Senhor nesse processo de entendermos o ministério da reconciliação. Porque quando tememos ao Senhor, Ele nos fortalece para compreender que a nossa fé e a nossa consciência são estimuladas por essa realidade a qual a gente está submetido. Qual é a realidade que a gente está submetido? A realidade da missão de Cristo. Então, essa realidade da missão de Cristo, que eu me movo em temor e tremor, eu desenvolvo a minha fé e a minha consciência como servo dessa missão de Jesus. E o outro ponto que ele diz, não damos ocasião à vanglória, a pensar sobre nós mesmos de uma maneira elevadíssima. Nós pensamos de forma moderada. Então, não damos vazão, ocasião à vanglória, nem naquilo que aparenta. Eu gosto de me vestir bem, mas eu não posso, isso não pode ser o centro da minha vida. Eu gosto de fazer, isso precisa se embasar por princípios de ordem, não por vanglória.
Porque tudo aquilo que por vanglória é porque a gente tem um termo baiano que gosta de se amostrar. Então é para se amostrar. Então Deus está dizendo, não se amostrem, se guardem, se escondam. Então o Ministério da Reconciliação nos coloca num esconderijo, não num lugar de evidência. Quando estamos no lugar de evidência, precisa primeiro que Cristo seja a evidência. Se nós estamos em evidência, é para que Cristo seja glorificado. Mas se não for para que Cristo seja glorificado, é melhor que a gente esteja escondido. Amém? Então, a base impulsionadora a esse lugar é o amor de Deus. Porque o amor de Deus nos constrange. Esse amor que nos faz caminhar em humildade, em servidão, em mansidão, em compreender de que, ainda que o nosso coração se eleve, eu preciso voltar de novo ao caminho e dizer, Senhor, eu sujeito o meu coração a Ti. Porque, olha, nesse ponto eu quero trazer 3 coisas aí. Primeiro é o temor e o tremor, que nós falamos. Depois pensar sobre nós mesmos pela moderação da palavra. E por último, somos embaixadores de Cristo. Embaixadores para quê? Para que o ministério da restauração seja uma condição original da humanidade. É a restauração dos portadores da luz, de como fomos criados no princípio, para carregarmos a presença de Deus. Essa é a condição do qual nós somos chamados. Lá em Gênesis. Deus, que façamos o homem conforme a nossa imagem. Aqueles que carregam a luz, que carregam a presença, que carregam o Espírito. É sobre isso que o governo do Espírito se estabelece, a partir de um princípio. Então, nisso acontece a terceira, depois que a gente olha e vê a confissão de pecados, a reconciliação, nós somos restituídos. E onde acontece essa restituição? Para mim, acontece em João 17. Quando Cristo ora e diz 4 coisas importantes em João 17. Eu queria ler João 17 com os irmãos. Diz assim, Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os quanto lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me destes, eram teus, e tu nos destes e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que me destes a eles. As receberam, e tens verdadeiramente conhecido o que sai de ti, e creram que me enviastes. Rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Até aí. Então observem aí, fomos restituídos da promessa da vida eterna, fomos restituídos desse lugar de filiação por Jesus Cristo, fomos restituídos desse lugar de escravidão do pecado que vivíamos, e ampliando essa realidade sacerdotal, onde Cristo nos insere nele, não é mais restrito ao tabernáculo de Moisés, mas é ampliado em Cristo, ou seja, o sarrafo subiu. A realidade espiritual do qual Cristo nos coloca é alta. E aí não cabe viver uma vida mediana, viver nas margens, viver sendo um marginal. Não cabe viver dessa forma. Nós precisamos viver no nível em que Cristo nos chamou para viver dentro dessa realidade, compreendendo a promessa da vida eterna. O primeiro ponto para compreender as outras coisas é compreender sobre a promessa da vida eterna, da qual já fomos restituídos. Antes se precisava fazer sacrifícios diante do sacerdote para ter os pecados perdoados. Cristo já se tornou sacrifício. Toda semana a gente come do corpo e bebe do sangue de Jesus. Toda semana a gente faz com que esse sacrifício seja vivo em nós. Então nós estamos lembrando de que não é a vida desse mundo que nos governa.
Não é a secularização que nos governa. Não é o relativismo que nos governa, mas é o sangue e o corpo de Cristo, vivo em nosso meio. Essa é uma realidade presente, para que possamos frutificar. Então eu volto a dizer, não adianta revitalizar o pecado, meu irmão. Não adianta olhar para a sua condição e tentar, não, mas isso é difícil de eu resolver, eu não sei quando eu vou resolver, não sei quando eu vou abrir isso, não sei como vai ser, mas o Senhor vai me dar o escape e ficar jogando para frente, empurrando com a barriga. Não cabe mais. É tempo de resolver as questões, para desfrutar de um tempo de deleitar-se nas Escrituras, nessa realidade de viver as promessas do Senhor. Então a questão principal é se de fato estamos compreendendo essa condição frágil que a humanidade está vivendo hoje, e se estamos nos sujeitando de fato à palavra de Deus. Porque nós deixamos de fazer coisas muito elementares na vida da igreja. Seja um jejum, seja um tempo de oração, seja quem toca violão, pegar um violão, botar um CD lá para tocar, botar um playback em casa e cantar, né? Seja fazer qualquer coisa assim, externa, em casa, que ninguém está vendo, a gente deixou de fazer essas coisas, de meditar nas Escrituras de uma maneira mais profunda, concisa, de se reunir com os irmãos para discutir a palavra. Se abandonou práticas assim tão elementares. Mas é por conta da minha vida, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Porque, o que acontece? A gente acabou deixando a nossa vida seguir com muitas ausências. E aí nós começamos a preencher essas ausências com coisas. Seja com demandas de trabalho, seja com demandas da própria vida. Deixamos seguir o barco, o baile dessa forma. E aí quando nos deparamos ao longo do processo e vemos a nossa condição, nós começamos a buscar culpados para essa realidade. Só que o único responsável por isso somos nós mesmos. Eu não posso culpar o meu irmão, ou meu líder, ou o pastor da igreja, porque eu não consegui chegar nesse lugar. Mas eu preciso me responsabilizar por essa jornada, porque Cristo me chamou para ser responsável com Ele, pela palavra, porque foi esse o ministério que Ele nos deixou. Ele nos deixou uma missão, uma obra para que a gente continuasse. Nós não fomos chamados para ser a igreja que se reúne e fica presa na sua reunião. Mas fomos chamados para ir. Vão, façam discípulos. Vão, preguem a mensagem de arrependimento. Não foi isso que Cristo nos deixou? E como temos exercido isso? É só pegar no ônibus, como muitos fazem, abre a boca. Você se arrependa de estar se prostituindo. É sobre isso? É sobre o seu trabalho na rua? É sobre eu estar pregando aqui na frente, o pessoal está cantando? Mas é sobre compreendermos essa direção clara. O que é que o Espírito está trazendo para nós nesse tempo? É esse lugar que a gente se responsabiliza com essa restituição da vida eterna, esse entendimento de que de fato somos filhos de Deus. E aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre como o nosso ego, ele vai ocupando essas lacunas, né? Então a gente começa a desejar coisas, né? Coisas que talvez não tenha nem a ver com a gente, coisas que até tem a ver, mas de maneira errada. E a gente começa a desejar essas coisas e elas começam a preencher esse lugar. E aí eu comecei a pensar sobre isso e me veio o Salmo 1, que é um salmo que eu gosto muito. E no Salmo 1, ele dá dois tipos de pessoas, o justo e o ímpio. O que é que o Salmo 1 diz sobre o justo? Quem pode dizer? O justo, que tipo de pessoa é o justo no Salmo 1? Que é como uma árvore plantada onde? Junto ao ribeiro de águas. Dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, tudo quanto faz prospera. E o ímpio é o quê? É como a moinha que o vento espalha. Olha a diferença dessas duas pessoas. Então perceba, que tipo de pessoa nós somos? Aí você pergunta, mas tem ímpio dentro da igreja? Não sei, não posso te responder, não sou julgador. Mas é uma coisa para se pensar. Como nós estamos nos comportando? Se nós descemos as águas, recebemos desse batismo no corpo, fomos reconciliados em Cristo para viver, apontados para a vida eterna, para um reino que está por vir, mas eu ainda tenho esses comportamentos
entre esses dois, eu fico me relacionando entre esses dois lugares, do justo e do ímpio. Quando você vê os saduceus e os fariseus, o que João Batista mais confrontou eles foram isso. Por que raça de víboras? Porque eles não estavam frutificando, e além de não estarem frutificando, agindo de forma ímpia. Vocês entendem? Não podemos ser cortados. Prefiro ser podado, querido. Se tem folha demais, que ele me pode. Me alinhe, me modele. Mas cortado não. Não quero ser cortado. Não podemos querer isso. Não podemos colocar os desejos da nossa própria vida, porque o que é a própria vida aí? A própria vida seria essa árvore que não dá frutos. Essa árvore que está ali só buscando crescer, 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 crescer. Só expande, mas não frutifica. Só ocupa espaço, só bloqueia o caminho. É igual o bambuzal que tem lá embaixo. Aquele bambuzal, quando dá um temporal, meu irmão, fecha tudo. Aí tem que chama a correia para cortar, e passa não sei quanto dia. Aí quando corta, fica aquele cheio de bambu lá no chão, ficando ressecado, né? E até tirar aquele bambu de lá, leva 3, 4 semanas. Para a gente lá serve para fazer sombra, para não fazer mais calor do que já faz. Está tendo uma função. Mas quando é uma árvore que é crescida num caminho, está empatando a passagem mesmo. Ah, não, mas ela não está nem frutificando aqui, não serve nem para fazer sombra, cortar. Nós precisamos entender que o caminho, ele é o caminho, e nele não podemos ser governados pela maldade desse mundo. Porque na maldade desse mundo a gente vai gerar frutos pecos, sabe? Frutos que não prestam para nada. Mas quando somos governados pelo Espírito, nós vamos gerar frutos preciosos, dignos. Então esse é um tempo de começarmos a pensar sobre isso. O cerne de uma vida de frutos dignos de arrependimento é onde a missão de Jesus é o centro da nossa vida. Então nessa realidade de frutificação, não é apenas dar frutos, mas ter uma vida onde plantada junto ao ribeiro das águas, as águas do Espírito. É esse ribeiro que a nossa vida precisa estar, porque ela vai nos estabelecer no tempo e nas estações. A gente vai frutificar da maneira como o Espírito deseja nos guiar. E sim, sem arrependimento não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E muito menos frutos que revelam essa realidade eterna. Então Jesus está nos chamando a essa mudança de rota nesse tempo. Nós ouvimos falar sobre a nossa condição. O nosso coração precisa estar sempre em busca de dizer: Senhor, com o Espírito convença o meu coração, porque de mim mesmo eu não posso ser convencido. Convença o meu coração, porque o Senhor está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Eu preciso chorar todos os dias diante do Senhor, se preciso for, até que eu compreenda essa realidade. Eu estava aqui no início, e eu comecei a orar, eu estava orando mesmo em línguas e tal, e lembrando de que até Dailma falou uma vez sobre essa realidade que Romildo compartilhou quando ela esteve lá na escola de profetas, lá em Baixa Grande, sobre nós orarmos em línguas todos os dias. E disse: quantas vezes no dia eu oro em línguas? Pouquíssimo. Quantas vezes eu estou buscando edificar o meu interior? Eu estou reservando tempo para o Senhor, nem que seja 5 minutos, para que eu possa começar a fortalecer o meu interior, a gerar frutos dignos diante dele. Compreender realidades que são tão óbvias que foram ditas, talvez eu não tenha nem dito da maneira que deveria dizer, porque eu sou tão pequeno diante dele. A minha oração, todas as vezes que eu venho ministrar ou cantar, eu fico com os mesmos sentimentos, eu fico nervoso da mesma forma, fazendo as duas coisas. A minha oração foi: Senhor, que eu não fale nada de mim mesmo a partir do meu próprio convencimento. Que eu não haja com a minha vida a partir do meu próprio convencimento. O que vai ser expresso aqui não pode ser expresso dessa realidade. Mas sim, eu quero ser um anunciador do seu reino. Seja aprendendo a falar, seja cantando.
Eu quero ser um anunciador do seu reino. Seja em casa, com a minha família, seja onde eu estiver, ou no mercado fazendo compras. Eu quero ser um anunciador do seu reino. E o que é ser um anunciador do seu reino? Gerando frutos dignos de arrependimento. É de fato desenvolvendo essa mentalidade sacerdotal que o Senhor nos chamou para desenvolver. Uma mente renovada diariamente. Que está ali se convencendo, não, eu quero morrer para as coisas desse mundo. Eu quero me esquecer dessas coisas que me afastam de você. Assim como a música que a gente vai cantar agora. Essas coisas que me distanciam o meu coração. Não é a minha pessoa física de vir para o culto domingo ou para a igreja caseira. Mas distancia o meu coração de compreender essa realidade que o Senhor nos chamou como filhos. Esse é o tempo que o Senhor está nos chamando. De ajuste, a quaresma, ela precisa servir para isso. Não como um ritual litúrgico, mas como uma vida contínua de arrependimento e de entrega ao Senhor. Uma vida sacrificial, onde eu me proponho a jejuar e eu não me proponho a jejuar como os fariseus faziam. Eu não me proponho a orar como os fariseus faziam, mas eu me proponho a jejuar e orar, porque eu compreendo a minha condição que precisa ser modelada pelo Espírito. E essa é a nossa condição como igreja. Nos últimos dias a gente pode deixar de ter essa reunião grande e só se reunir em casa. Ou até em casa ficar difícil se reunir. E como estamos nos preparando para isso? Que fruto nós estamos gerando que vão ser importantes nessa caminhada? Nós precisamos compreender de que a nossa vida, ela pertence ao Senhor. Ela não é nossa. Nada que possamos fazer vai determinar para onde iremos, o que poderemos nos tornar, o que iremos fazer, pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna para nós. Só o Senhor pode nos conduzir nessa jornada, seja em suas crises vocacionais, seja nos seus conflitos da vida, relacionais, em qualquer área da sua vida, profissional, seja o que for. Na nossa mentalidade cartesiana, o Senhor nos chama a viver uma vida inteira diante dele. Compreender processualmente a dialética da nossa vida. Compreender processualmente onde cada coisa está no seu lugar. E na hora de colocar, de falar, de expor, dizer: Senhor, eu estou compreendendo isso porque o seu Espírito está me revelando isso. E eu sujeito o meu coração ao Senhor, a minha vida, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações. Eu não quero viver uma vida de qualquer jeito, pelo meu próprio convencimento, porque sim, ainda que eu me mova dessa forma em muitos momentos, eu quero me arrepender desse mau caminho. Não confie, meu irmão, na sua maturidade. Não confie na sua força. Não confie na sua capacidade, na sua inteligência. Confia no Espírito. É Ele que vai te conduzir a gerar frutos dignos de arrependimento.